Olá, então agora a gente vai dar continuidade aqui, agora em formato de áudio um pouquinho, para variar, para você ouvir em qualquer lugar também, né? Não que o vídeo você não possa, você pode colocar e ouvir fazendo outras coisas também. Embora alguns vídeos você realmente precise parar para assistir as demonstrações. Mas esse aqui que eu vou fazer agora e alguns outros são informações extras para você ampliar um pouco mais o seu conhecimento sobre a grande fraternidade branca, os mestres que fazem parte dessa egrégora. E é isso que a gente vai falar aqui, porque nós falamos sobre os 7 raios, né? Os mestres ascensionados responsáveis pelos trabalhos de cada um desses 7 raios, mas a gente sabe que existem outros mestres que também trabalham nos raios auxiliando. Então a gente vai falar de alguns deles. Lembrando que quanto mais você estuda e se aprofunda, né? Aprofunda os seus estudos da fraternidade branca, você vai vendo que, nossa, você fica uma vida inteira estudando e tem coisa para estudar, para aprender, para saber, tá bom? Então vamos lá. O primeiro mestre que eu vou falar aqui é o Mestre Jesus. Então, o mestre amado, o amado mestre ascenso Jesus, o Cristo, veio à Terra não para nos salvar, como entendem algumas pessoas, né? E como foi transmitido, na verdade, também de certa forma para nós. Afinal, cada um salva a si mesmo na sua senda através da luz. Mas antes, para nos deixar o exemplo da consciência do Cristo, é que uma condição espiritual, né, a consciência de Cristo, que deveria ser retratada pelos filhos e filhas de Deus na dispensação de 2000 anos na Era de Peixes, pois foi aquele que realizou a plenitude do Cristo pessoal e por isso foi chamado Jesus, o Cristo. Ele veio revelar o Cristo pessoal, individual a toda a humanidade e mostrar que aquilo que ele conseguiu, todos nós podemos fazer ao trilharmos o nosso único caminho de evolução espiritual. Algumas passagens da Bíblia, inclusive, né? A gente assiste em filmes ele falando que ele curou o cego, mas ele falava da questão da fé, né? Que a pessoa que se curava com a fé, se você tiver a fé do tamanho, né, do tamanho de um grão, você consegue mover uma montanha. Então foi a fé, né, que curou. Então vem de nós. Tudo isso vem de nós. É isso que ele quis demonstrar para a gente. Se nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós temos a centelha divina dentro de nós também. Então ele veio revelar o Cristo pessoal individual a toda a humanidade e mostrar que aquilo que ele conseguiu, todos nós podemos fazer ao trilharmos o nosso único caminho de evolução espiritual. Jesus ocupa na hierarquia o cargo de instrutor mundial que compartilha com o amado mestre Kuthumi, que foi Francisco de Assis em uma de suas encarnações. O retiro espiritual de Jesus é chamado de o Templo da Ressurreição. Está localizado no plano etérico, por cima da Terra Santa. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, assim como ao Imaculado Coração de Maria, ao Coração Púrpura de São Germain e ao Coração de Diamante de Amurriá, poderá ser uma chave para maior progresso espiritual. Agora a gente vai falar da Kuan Yin. Eu, em particular, quando eu comecei a estudar a Grande Fraternidade Branca, eu não sabia quem era Kuan Yin, não sabia qual o trabalho dela, mas eu acho que, talvez, não sei se você vai sentir isso por algum mestre, mas eu me envolvi de uma forma com ela só de olhar e de sentir energia que foi muito reconfortante. Então, Kuan Yin é a anunciadora da Era de Aquário. Kuan Chi Yin Tsu Tsai significa a soberana que se preocupa com os sons do mundo. É a Bodhisattva. Gente, esses termos às vezes eu não sei pronunciar exatamente como se pronuncia, tá? Mas eu procuro fazer o melhor que eu posso. Então é a Bodhisattva Celestial da Compaixão. Bodhisattva é a polaridade feminina da hierarquia búdica. É a mestra da hierarquia divina que trabalha na frequência da compaixão e amor incondicional.
Kuan Yin fez o voto de Bodhisattva ao trabalhar junto às evoluções deste planeta e deste sistema solar para lhe mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Ela diz que enquanto houver uma única alma sofrendo na Terra, ela estará presente. Foi antecessora de Saint-Germain como Chohan do sétimo raio, o raio violeta, cujo cargo ocupou durante 2000 anos e serve como a representante do sétimo raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no planetérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama de misericórdia e do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. A chama da misericórdia é o meio pelo qual Cristo intercede em prol daqueles que não conseguem suportar o impacto total do seu próprio retorno do karma, querendo desta forma um intermediário que se interponha entre sua criação humana e a grande lei. Um ditado comunicado por intermédio de Elizabeth Clare Purpett no dia 10 de abril de 1974, Kuan Yin descreveu a ação da chama da misericórdia que ela personifica. Então, só para lembrar que você tem uma apostila extra com algumas mensagens, com a explicação também de alguns mestres e as imagens dele também, tá bom? Dando continuidade aqui, agora a gente vai falar do mestre Afra, que é o patrono da África e da raça negra. Afra foi o primeiro membro da raça negra a fazer a sua ascensão. Há muito tempo atrás, ele sacrificou o seu nome e a sua fama para patrocinar um vasto continente e um povo poderoso. Quando Afra ascendeu, pediu para ser chamado simplesmente de um irmão, ou frater em latim. Então, um frater tornou-se o nome da Afra. A raça negra originalmente fazia parte do que era conhecido como a raça azul e a raça violeta. A sua pele, na realidade, tinha um tom azulado ou tendendo para o violeta. Mestre Navarana, um dos mestres da Fraternidade da Cruz e do Triângulo. O pouco que sabemos a respeito desse nosso amigo é o suficiente para identificarmos como alguém de grande elevação espiritual. É um dos trabalhadores incansáveis da Fraternidade da Cruz e do Triângulo que nos auxilia com suas mensagens universais, nos alertando quanto à necessidade da fraternidade entre os homens e da unificação no amor. Apresenta-se com a roupagem de corpo físico típica dos indianos e suas mensagens revelam-se, em termos usuais, às de escolas de mistérios do Oriente e do Hinduísmo. Na sua linguagem amorosa, sempre preocupado com o nível de compreensão daqueles que ainda estão encarnados no mundo de provas e expiações, adapta o conhecimento iniciático oriental em suas doses ao perfil psicológico ocidental. Como na raiz do hinduísmo, sua visão é a de que vivemos num universo de amor e ninguém está errado, todos estamos a caminho. Mas o véu de Maya, a ilusão, precisa ser retirado quanto antes dos olhos da alma em busca da senda. Adama, mestre Adama, é o grão sacerdote de Telos, líder espiritual da cidade lemuriana sagrada chamada Telos sobre o Monte Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é o presidente do Alto Concílio Lemuriano de Luz em Telos. Adama é também embaixador e diplomata destacado para os contactos galácticos com os nossos irmãos e irmãs das estrelas, pela humanidade que vive no interior e na superfície do globo. Adama, com a assistência de sua equipe lemuriana e galáctica, é o diretor responsável pela criação e a manutenção de uma rede cristalina muito importante em volta deste planeta. Trabalha com um grande número de variados seres galácticos e interplanetários neste importante projeto. Maitreya foi um dos discípulos, depois de Gautama, a responder à chama de Sanat Kumara na Terra.
em 10 de janeiro de 1956, numa cerimônia realizada no retiro de Royal Teton, Gautama sucedeu a Sanat Kumara no cargo de Senhor do Mundo e Maitreya sucedeu a Gautama nos cargos de Cristo cósmico e Buda planetário, passando o manto do instrutor do mundo aos mestres Jesus Cristo e Kutumi. O Lorde Divino, como Cristo cósmico, é responsável pela irradiação da chama da sabedoria e da iluminação para a galáxia. Concede a iniciação solar para os iluminados mais adiantados, como Buda da evolução, irradia a chama rosa do amor, com nuances azul e dourada, do poder e sabedoria para Shambhala, que depois é distribuída para a humanidade. Instruiu os mestres Jesus e Kutumi quando eles passaram a exercer o cargo de instrutores do mundo. É considerado mestres dos mestres e tem a 8ª iniciação. Na grande fraternidade branca, o bem-amado mestre Kutumi ocupa o cargo de instrutor do mundo, que também é desempenhado por mestre Jesus. Sua função é transmitir a verdade divina ao homem por meio das religiões. Como ser do segundo raio, amarelo-dourado, auxilia todos que desejam conhecer as leis espirituais e serem bons instrutores de seus semelhantes. Atua em conjunto com o grande diretor divino Senhor Maitreya no santuário deste em Caxemira, na Índia. Mestre Pena Branca. Pena Branca nasceu em aproximadamente 1425, na região central do Brasil, hoje entre Brasília e Goiás, onde seu pai era cacique da tribo. Era o filho mais velho de seus pais e desde cedo se mostrou com um diferencial entre os outros índios na mesma tribo. Era de uma extraordinária inteligência. Na época não havia o costume de fazer intercâmbios e trocas de alimentos entre tribos, apenas algumas tribos faziam isso, pois havia uma cultura de subsistência. Mas o cacique Pena Branca foi um dos primeiros a incentivar a melhora de condições das tribos e por isso assumiu a tarefa de fazer intercâmbios com outras tribos, entre elas a G ou Tapuia e Nuaruaque ou Cariba. Quando fazia uma de suas peregrinações, ele conheceu na região do Nordeste brasileiro, que hoje é a Bahia, uma índia Tupinambá, que viria a ser sua mulher, chamava-se Flor da Manhã, a qual foi sempre o seu apoio. Como o cacique Tupinambá foi respeitado pela sua tribo de tupis, assim como por todas as outras tribos e principalmente maior rival, os Caramurus, que após a chegada dos portugueses se uniram aos Tupinambás, nascendo então outra nação indígena, a nação Caramuru-Tupinambá, na qual Pena Branca passou a ser o cacique geral. Apesar disso, continuou seu trabalho de itinerante por todo o Brasil na tentativa de fortalecer e unir a cultura indígena. Certo dia, Pena Branca estava em cima do Monte Pascoal, no sul da Bahia, e foi o primeiro a avistar a chegada dos portugueses nas suas naus, com grandes cruzes vermelhas no leme. Esteve presente na primeira missa realizada no Brasil pelos jesuítas, na figura do Frei Henrique de Coimbra. Desde então procurou ser o porta-voz entre índios e os portugueses, sendo precavido pela desconfiança das intenções daqueles homens brancos que ofereciam objetos, como espelhos e pentes para agradá-los. Aprendeu rapidamente o português e a cultura cristã com os jesuítas. Teve grande contato com os corsários franceses, que conseguiram penetrar sem o conhecimento dos portugueses na costa brasileira. Muito antes das grandes invasões de 1555, aprendeu também a falar o francês. Os escambos, comércios de pau-brasil entre índios e portugueses eram vistos com reservas por Pena Branca, porque ali começaram as épocas da escravidão indígena, e a intenção de Pena Branca sempre foi a de progredir culturalmente com a chegada desses novos povos, os quais ele chamava de amigos. O cacique Pena Branca faleceu no ano de 1529, com 104 anos de idade, deixando grande saudade a todos os índios do Brasil, sendo reconhecido na espiritualidade como servidor na assistência aos índios brasileiros, junto com outros grandes espíritos como o cacique Cobra Coral e cacique Tupinambá. No próximo áudio, a gente começa a falar sobre o mestre Confúcio.